Vamos falar sobre um dos grandes desafios de muitas empresas, que é a administração do estoque. Por incrível que pareça, muitas vezes você perde dinheiro dentro da sua empresa, você perde rentabilidade, lucratividade, porque você administra mal os seus estoques. Você não planeja bem eles, você não tem um processo, uma metodologia para planejamento. E aí faz com que você acabe perdendo dinheiro, acabe afetando aí o teu fluxo de caixa. Não sei se você sabe, ele tem um impacto direto no teu fluxo de caixa. Pense comigo, né? O estoque é como eu pegasse uma parte do dinheiro que eu tenho e colocasse nesses produtos. Então, quanto mais tempo ele fica parado no meu estoque, mais custo envolvido tem e problemas podem ser gerados, como a obsolescência de algum produto. Por isso que é muito importante a gente ter um planejamento, a gente ter condições de avaliar os nossos estoques e identificar se eles estão adequados em sua quantidade, no seu consumo, entre outras coisas. E talvez você esteja perguntando, tá, José, como é que eu posso fazer esse planejamento? Eu quero mostrar para você hoje uma ferramenta muito bacana, uma ferramenta que pode te ajudar a enxergar o teu estoque de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira mais profissional, mais inteligente e que você possa tomar decisões mais assertivas. Vamos lá? Então tá. Então a gente vai estar falando sobre análise de estoque, como analisar o seu estoque produto a produto, avaliar a quantidade, avaliar o quando você comprar. A gente vai deixar tudo isso especificado numa ferramenta simples. E é claro, ajuda demais no planejamento. Então a gente busca aí fazer esse planejamento. Eu já vou pedir para você que, se você gostar desse conteúdo e quiser acompanhar mais conteúdos relacionados a financeiro, a estoque, curta aqui, né? Se inscreva no canal, mande esse vídeo para outros profissionais ou para outras empresas que você acredita que pode ajudar bastante. Fechou? Então vamos lá. A nossa ferramenta de análise, ela começa da seguinte maneira, né? Aqui a gente consegue colocar o código do produto que a gente tem lá no nosso estoque. Então aqui essa planilha ela pode, né, abrir mais abas em relação a isso. E aí o que que a gente faz? A gente coloca semana a semana qual o consumo que eu tive desse item. Então, por exemplo, semana um, 2, 3, 4, posso inverter, botar por dia, posso colocar por mês? Pode, ok? Mas aí a gente tem que manter o padrão. Eu gosto de olhar semana a semana. Então aqui eu tenho o produto e eu tenho o quanto que eu consumi semana a semana dele. Ou seja, que eu fui lá e vendi, ou entrou na produção, ou entre outros, beleza? Então, a primeira parte importante é eu ter esse processo de semana a semana. Quando eu boto aqui semana a semana, eu coloquei mais ou menos 8 semanas, ele vai criar aqui imediatamente uma média das últimas semanas que a gente teve. Então, ele vai ter uma média de consumo de acordo com aquilo que vem sendo feito. Então, aqui já começa a criar um corpo o nosso planejamento. Um ponto importante que a gente considera, né, e que a gente acaba fazendo é o fator de segurança, né? O fator de segurança é aquela percentual que pode ser que varia de empresa para empresa e de 1 até 3, onde a gente coloca uma margem de segurança para que a gente não tenha o problema da ruptura, né? A gente sabe que se faltar algum produto, seja para produção ou seja para um cliente, posterior a gente pode ter um problema, né? Ou a parada
geral da produção ou, né, um cliente sair insatisfeito da sua loja, do seu comércio, da sua indústria, e isso não é o que a gente quer. Então, geralmente, a gente coloca uma margem de segurança, né, e ela vai variar. Pode ser que você diga, José, para mim é 1 ou 2,6. Aqui eu coloquei como um padrão 2,6. Isso daqui ela vai de empresa para empresa. Você faz uma avaliação de empresa para empresa. Aí depois nós temos o que nós chamamos de lead time, tempo de reposição. Quanto tempo de reposição eu tenho do pedido até a entrega? É 1 dia, 2 dias, aqui 8 dias, a gente coloca essa informação aqui. Aí ele já automaticamente vai calcular para mim o estoque de segurança. O que é o estoque de segurança? É o mínimo de produtos que eu tenho que ter no estoque, né? Ele é aquele colchão que vai ser criado para que não entremos naquele processo de ruptura. Não é esse o nosso objetivo, a ruptura, ou seja, a falta de algum produto dentro do meu estoque. Então, hoje, por exemplo, o meu produto 432963, ele, na verdade, ele precisa ter pelo menos 146 itens dele no meu estoque, né, como segurança. Existe algum momento que eu vou ter o ponto de pedido. É aquele momento onde eu vou pedir para que eu não tenha problemas de reabastecimento, né? Se eu tenho ali um processo que demora 1 mês para me receber, 2 meses, eu tenho que avaliar tudo isso, eu preciso colocar na ponta do lápis. Então, o ponto de pedido é, chegou aqui em 792 itens, a gente já tem que fazer um novo pedido para não faltar, não chegar e não ultrapassar o nosso estoque de segurança, que não é o nosso objetivo. Fechou? Depois eu tenho o custo unitário desse produto, é o preço que eu compro do meu fornecedor. É importante você considerar todo o custo envolvido unitariamente nesse processo. Depois a gente tem o custo do pedido. Quanto me custa para fazer o pedido desse item? Aí eu vou fazer um cálculo, fazer um rateio por produto para descobrir, em média, não precisa ser exato, mas uma média de quanto custa para fazer esse pedido. Aqui vai entrar o salário, vai entrar o valor do sistema que você utiliza, os materiais, os custos indiretos. Você vai chegar num valor unitário desse produto. Bem interessante, certo? O custo de estocagem. O que é o custo de estocagem? É o custo de armazenar aquele produto. Ele já me traz uma referência aqui. É muito importante a gente saber o quanto aquele produto, aquele item, ele me gera quando ele está armazenado. A partir do momento em que ele entra no meu estoque, ele fica ali no meu estoque, ele começa a gerar um custo. E é importante que a gente tenha essa noção, beleza? Depois, ele já me calcula automaticamente o meu lote econômico. O que é o lote econômico? Quanto que eu vou ter como uma base de melhor lote para fazer pedido, quanto para equilibrar o custo de armazenamento. A gente aqui busca ter o melhor custo do meu produto. Então, aqui, o meu lote econômico melhor é 673 itens. Então, toda vez que eu faço o meu pedido, o meu lote econômico melhor, que considera o meu custo de armazenamento e o meu melhor custo de pedido, seria 673 itens. Interessante, né? Aqui eu trago mais ou menos o meu estoque médio, quanto de estoque eu tenho em média, e aqui o meu estoque máximo. Aquilo que, se eu fizer a mais, eu vou estar pegando e tendo um excesso, que não é o que a gente quer. Toda vez que a gente tem um excesso de estoque, a gente também pode ter um problema dentro da empresa. A gente não quer nem o excesso e nem a ruptura.
Os dois são perigosos, quanto a falta, quanto eu ter a mais, ou seja, é um dinheiro parado, é um dinheiro que pode não trazer retorno e pode te gerar mais custos desnecessários, certo? Aí aqui eu vou colocar a posição do meu estoque atual. Qual é o meu estoque atual? E nesse caso, eu coloquei aqui, por exemplo, que desse produto 432963, eu tenho um estoque de 980. Quando eu botei aqui, eu faço a avaliação de qual seria o meu estoque máximo que eu deveria ter e quanto eu tenho atual, e ele me deu que eu tenho mais de 162 itens. Então, significa que eu tenho 20% a mais do que seria o meu estoque máximo, que já seria o ideal, que seria 818. Então, aqui no status, ele já me traz a informação. Se eu estou tendo um excesso, se está bom ou se está quase faltando. Então, é importante a gente ter essa informação, né? E já se atentar quanto a isso. A gente pode ver aqui embaixo, por exemplo, que a gente tem um produto crítico. Esse daqui, ele está entrando quase em ruptura, ou seja, eu tenho 350 itens e, na verdade, o meu ideal estoque máximo é 1.324. E aí, ele é crítico justamente porque o meu estoque de segurança era 436, ou seja, eu já estou consumindo o meu estoque de segurança. Então aqui eu apresento um perigo. Eu já tenho 74% negativo. Aqui é um problema e que eu já preciso corrigir, observar e imediatamente já agir. Entendeu? Eu tenho produtos, por exemplo, que está normal, que está dentro da minha categorização. Ele nem pegou aqui o meu estoque de segurança e também está ali dentro do meu estoque máximo. Então, está normal, está bacana. Então, ele traz esses parâmetros. Então, pensa, você tem um planejamento desse, você consegue visualizar com mais destreza o teu estoque, né? Fazendo com que o teu estoque reflita a melhor lucratividade, reflita o melhor fluxo de caixa para a tua empresa, certo? Aqui eu trago o valor médio de estoque que você tem, qual o valor que você tem. Aqui eu trago o valor em dinheiro de estoque máximo, bem interessante, né? Que daí quanto seria o valor no estoque máximo que você teria e aqui o estoque atual. Perceba, o meu estoque máximo aqui daria 131.000 e o meu estoque atual está em 125. Aqui, fazendo uma análise, a gente faz uma diferenciação e avalia, a gente tem aí um potencial de redução de estoque de R$ 43.946. Ele avaliou produto a produto e me traz uma referência de estoque para eu poder dizer assim: olha, a gente pode economizar quase R$ 43.000 em estoque se a gente começar a ter um planejamento mais efetivo do nosso processo. Imagina você ter algo parecido na tua empresa. Provavelmente, muitos de vocês já têm um sistema que consegue fazer esse processo funcionar, mas a gente tem que cuidar para que não fique pontas soltas. Tem muita gente que às vezes não alimenta corretamente o sistema. Então, eu apresento para você uma ferramenta que pode aí abrir, né, a tua mente, abrir a mente dos gestores e dar mais resultado para a empresa. Que eu trago o consumo médio em valores em reais e ainda que eu posso classificar o meu produto entre A, B e C. A, aqueles produtos mais importantes, B, médio e C, menos importantes. Então, aqueles produtos que são mais importantes, que eu devo mais atenção, eu já tomo cuidado. Por exemplo, eu tenho um produto aqui que está com excesso e ele é um B. Então, ele tem uma média importância no meu estoque, então já tenho que cuidar. Aqui embaixo eu tenho um A, ele é importantíssimo e ele está com excesso, tenho que cuidar. Aqui eu tenho um outro A que está crítico. Esse daqui, se faltar, vai trazer um sério problema para dentro da empresa. Então você precisa considerar essas informações, certo, gente?
Então aqui eu trago essa informação importante, inclusive aqui a gente tem a cobertura em dias do processo, né, quantos dias eu tenho de estoque. Então pensa você ter uma ferramenta de planejamento que te dá a oportunidade de fazer uma análise mais, eficaz, mais focada, que traga realmente mais resultado para dentro da empresa. Então é algo interessante. Eu desafio você a implementar ferramentas que te digam exatamente quando você tem que fazer o ponto de pedido, qual é o teu estoque de segurança, o teu custo unitário, o teu lote econômico, para que você possa trabalhar de maneira mais estratégica, que torne o seu estoque mais eficiente. Muitas vezes a gente tem um estoque e ele é totalmente ineficiente, e quando eu tenho estoque ineficiente, eu afeto fluxo de caixa, eu afeto aí a rentabilidade da empresa, a lucratividade. Então imagina você poder trazer essa lucratividade, poder trazer essa grana, esse dinheiro de maneira mais efetiva para dentro da empresa e, é claro, sem, ter esse problema da falta de estoque, da ruptura ou o excesso dela. Fechou? Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa ferramenta, comenta aqui nos comentários. Se você está tendo problemas com estoque, comenta aqui. Se você está conseguindo fluir bem, se você já tem essas informações de planejamento dentro da tua empresa, coloca aqui nos comentários para a gente acompanhar juntos, certo? Então, eu agradeço você por ficar aqui junto comigo e até o próximo vídeo.